Oi, gente! Hoje é sábado à noite e eu resolvi que eu vou fazer um pão e eu vim aqui gravar um pouquinho desse pão pra vocês. Então, assim, só dando uma introdução aqui, como que a gente vai fazer esse pão? Nós vamos pegar a água, misturar ela com açúcar e sal, com o nosso fermento levain, que ele já vai estar no ponto dele mais alto ali de crescimento. Vamos misturar bem para dissolver bem. Vamos acrescentar o trigo, misturar bem esse trigo na massa, deixar essa massa descansar. Depois de 2 horas, a gente vai mexer nessa massa de novo. Vamos modelar ela um pouco. Vamos abrir ela, laminar ela e devolver ela na bacia. Essa massa vai crescer na bacia. Depois a gente vai tirar ela da bacia, dar um formatinho para ela de bolinha e colocar ela dentro do baneton. Agora ela vai crescer. Deixa ela no ambiente aí um tempo para ela dar uma crescida, dar uma organizada. Aí vamos colocar ela dentro da geladeira. Ela vai passar várias horas dentro da geladeira, pode passar 12, 24 horas, conforme seja o seu tempo. Aí você vai tirar ela da geladeira. Se ela tiver crescido bem já, você já pode assar. Se não, deixa ela no ambiente para ela crescer mais um pouco. Para assar, eu asso ela dentro de uma panela de ferro, borrifo um pouco de água em cima da massa para criar uma casquinha ali muito mais crocante. Coloco ela dentro do forno com a panela de ferro. Lembrando, eu aqueço o forno com a panela de ferro dentro, então tiro essa panela bem quente dentro do forno, coloco o pão, borrifo a água e devolvo no fogão. Devolvo pro forno. Aí ela vai ficar ali uns 30 minutos ali crescendo. Aí eu abro, tiro a tampa da panela e deixo dourar. Quando termina de dourar, você tira o pão de dentro do forno, coloca ele ali em alguma grade ou até a gradinha do fogão ali para ele dar uma resfriada, sem ficar muito em contato com nenhuma superfície, para que ele fique com uma casquinha embaixo também. E depois é só cortar. Depois de frio, é só cortar e comer. Vamos fazer? Então aqui a gente vai colocar 250 gramas de água, que dá aproximadamente 250 ml de água também, mais 130 gramas de levain. O levain tem que estar bem forte, né? Nesse ponto que a gente vai utilizar ele. O aroma desse levain tem que ser bem lático, então ele não pode estar muito ácido, senão ele vai transferir esse sabor ácido para o pão. Aqui a gente precisa misturar bem, dissolver bem esse levain nessa água. E agora, na sequência, nós vamos acrescentar 12 gramas de sal e 10 gramas de açúcar. Aí só continua mexendo bem para incorporar bem, dissolver bem o sal e o açúcar e o levain. Na sequência, o próximo passo é acrescentar 375 gramas de trigo. Eu estou usando uma farinha nacional, farinha da marca Venturelli. E aqui não tem segredo, é só misturar bem aí o trigo com a água e transformar essa massa em uma massa mais homogênea. Então ela chega num ponto que não tem mais como ficar misturando só com o garfo, aí a gente mistura com a mão mesmo.
Percebo que eu não tenho muita prática em mexer com massa, então com certeza essa é uma receita que qualquer pessoa consegue executar. É uma massa mais mole, como vocês podem perceber, é uma massa pegajosa, ela não fica uma massa fácil de desgrudar das mãos. Sempre que nós vamos trabalhar com essa massa aí nos próximos passos, ou você tem que estar com a bancada molhada, ou com a bancada bem farinhada, porque senão ela gruda mesmo. Então, a nossa massa ficou assim. Ela não precisa ficar lisa nesse primeiro momento, não precisa ficar totalmente misturada, muito homogênea. Ela só tem que ter esses ingredientes bem agregados. E agora a gente vai cobrir bem a massa e deixar ela descansando por 2 horas no ambiente. Então, aqui depois de 2 horas, vocês vão perceber que a massa já tomou alguma forma, ela já se uniu bem, ela já tá um pouco mais elástica, né? Então já deu aí uma trabalhada nesse glúten. Agora eu vim com a mão bem úmida, sabe, para encostar na massa, por isso que a massa não tá grudando na minha mão, mas ela ainda é uma massa bem mole. Eu só vou fazer algumas dobras nela, né, dar uma ajeitada nela. Agora a gente vai molhar, eu vou dar uma limpada aí na minha bancada antes, com o alquinho, mas nós vamos ter que molhar a bancada antes de colocar essa massa da bancada. Se eu colocar essa massa nessa bancada seca, a massa vai grudar completamente na bancada e eu vou ter que raspar depois para conseguir remover essa massa. Então, ou eu trabalho com essa massa com a bancada bem enfarinhada, ou eu trabalho com essa massa com a bancada bem molhada. Não precisa encharcar tanto da forma que eu vou fazer aqui, mas vocês precisam umedecer um pouco a bancada para poder trabalhar com a massa. Aqui eu tava cuidando pela câmera do celular e eu não percebi que eu tinha posto tanta água. Não precisa ser tanta assim, tá? Que vai dar certo. Mas vai dar certo assim também. Mas pode ser menos. Então a gente põe a massa na bancada e nós vamos tentar abrir essa massa, né? Então é para começar a dar uma forma para nossa massa, começar a dar uma estrutura para ela. Então vocês colocam ela e a gente tenta fazer uma laminação, tá? Vamos tentar laminar essa massa. Estica bem, vai abrindo, percebam como as cadeias de glúten, né, já estão sendo formadas, então a massa já tem um pouco de elasticidade. É uma elasticidade meio tímida ainda, porque vocês viram que ali no cantinho ela deu uma furadinha, mas ela já tem bastante elasticidade. Aí depois de bem fininha, bem esticadinha, assim, nós vamos dobrar a massa. Então você pode dobrar de várias formas, né? Mas a forma que eu mais costumo fazer aqui é dobrar uma lateral, aí rebato a outra lateral e faço um rolinho, né? Então, ó, dobra uma lateral, aí puxa a outra lateral e faz um rolinho. Isso é muito importante para a gente começar a dar uma estrutura para a massa, para que lá na frente essa massa não desande, sabe? Desandar no sentido de derreter. Você colocar ela no forno e ela simplesmente derreter, sabe? Ela tem que ficar com alguma estrutura. Aí aqui as bordinhas eu dou uma apertadinha para grudar bem, né? E fazer aí alguma coisa parecida com um rolinho. Percebam que a massa é mole e é bem pegajosa. Agora eu devolvo ela na forma e ela vai ficar nessa forma por várias horas. Então você pode deixar aí. Aqui em casa, acho que eu deixei por cerca de 7 horas ela crescendo. Mas você pode deixar ela dobrar de tamanho, ou até crescer um pouco mais do que isso, ok?
Então agora, depois de 7 horas, olha só, nossa massa dobrou de tamanho. E agora a gente vai passar assim farinha na bancada. Então aqui um pouco de farinha na bancada. Nós vamos virar essa massinha aqui na bancada e tentar dar um formatinho para ela antes de colocar ela no baneton. O ideal dessa parte é não destruir, né, toda a fermentação que essa massa conseguiu nessas horas que ela ficou descansando. Mas tem momentos assim que não tem muito o que fazer, né? Então a minha massa grudou bastante ali na forma que ela estava crescendo e eu tive que puxar ela para tirar. Então aqui de novo, a gente vai tentar dar um formatinho para massa, tentando fazer aí um rolinho com ela. Tudo para que ela fique mais estruturada e que na hora de assar o pão não desande, não derreta. Você pode ir sempre costurando as pontas, né, para que elas não se soltem. Aí passando mais ela na farinha, dando uma boa enfarinhada na massa, antes de colocar ela para descansar no baneton. Aí aqui, como o meu baneton ele não fica muito certinho parado, eu coloquei dentro de uma travessinha aí, para ele ficar bem firme. Aqui foi após 12 horas de geladeira. Eu não achei que a massa cresceu tanto quanto eu gostaria, portanto, eu vou deixar ela no ambiente para crescer mais um pouco. Então, aqui a nossa massa agora, que passou mais 3 horas fora da geladeira crescendo. Agora sim, cresceu bastante. Tô jogando um pouco aqui de farinha de arroz por cima e vou virar essa massa no meu tapetinho de silicone. Esse tapetinho ele tá bem manchado já, de tanto que eu uso ele, bem queimado, mas ainda funciona super bem. Passando aqui também um pouco mais de farinha de arroz no tapetinho, para que se caso a massa não fique bem centralizada, eu consiga trocar ela de lugar. Agora retiramos um pouco o excesso de farinha de cima da massa. Vejam que ela fica bem redondinha e ela não começou a escorregar, né? Porque ela criou ali alguma estrutura mediante as dobras que a gente fez antes. Agora eu vou pegar a minha gilete, minha lâmina, né? E vou fazer somente um corte ao meio. Essa é a parte mais gostosa, na minha opinião. Eu gosto de abrir um pouquinho ali nas laterais da massa para ajudar ela a crescer. Aí aqui a minha panela está bem quente, acabei de tirar ela do forno. Vou colocar o pão aqui dentro e vou borrifar um pouquinho de água para ajudar a criar uma casquinha bem crocante.
Agora a gente fecha a panela e coloca ela no forno por 35 minutos. E aqui, como ficou o nosso pão, tá um pouco embaçado, não tá dando pra ver direito, porque subiu o vapor na câmera e eu não tinha percebido. Agora vamos voltar ao forno até dourar. E aqui o nosso pão depois de assado e bem douradinho. Agora eu vou colocar ele para resfriar numa gradinha, para que não solte umidade embaixo e fique bem crocante. Aqui depois de 1 hora, cortando o pão, para ver como que ele ficou dentro. Uau! Nossa, tá bem fofão, né?